Muito bem, vamos com o nosso convidado de hoje. Vamos colocar o Theo aí na telinha para conversar com a gente. Muito importante a gente trazer vários temas, né, envolvendo o esporte, né, porque nós estamos aqui dentro do Grêmio União, em Pindamonhangaba, onde se faz um trabalho social com o esporte muito grande, né, principalmente já nas categorias de base. Então, o esporte realmente é um dos grandes assuntos que a gente traz sempre aqui no Conexão Geral. Theo, tudo bem? Muito bom dia, prazer tê-lo com a gente por aqui, tudo certinho? Reinaldo, bom dia, viu? O prazer é todo meu, né? Conversar com você. E é sempre um prazer a gente bater um papo contigo. Legal, bacana. Por coincidência, ontem o Theo fez uma live, né? Fiquei sabendo que toda segunda-feira à noite ele faz uma live, trazendo vários assuntos relacionados ao esporte. Ontem a gente pôde acompanhar essa live, né? Falando de muita história de clubes aqui do Vale do Paraíba. É interessante, você como professor e pesquisador, né? É um expert no assunto aí para falar um pouco de história do nosso futebol e do esporte em geral no Vale também, né, Theo? Com certeza, viu? Eu me considero um estudioso, viu? É aquela coisa, né? Quem ensina, aprende, né? É. E, de fato, a gente vem desenvolvendo um trabalho aqui, um trabalho regionalizado, né? Preocupado com a nossa região, né? Com o esporte da nossa região. E tenho gratas surpresas, viu? Tem muita coisa boa aqui, viu, Reinaldo? Tem muita coisa legal, muita coisa bacana. Legal. Eu convidei você para a gente conversar um pouco sobre, além das quatro linhas, né? Porque a gente fala muito de esporte, futebol, o Grêmio União tem a força aí do futsal, que a gente está sempre transmitindo, agora também transmitindo as categorias de base, né? Sub-8, sub-9, sub-10, está sendo uma coisa fantástica para o nosso canal do YouTube aqui na Aula TV. E basquete, vôlei, mas fora das quatro linhas, pouco se fala e pouco se discute, né, sobre o esporte. E é bacana conversar com você, porque você também analisa essa outra área, né? Porque tem dirigentes, tem comportamento de torcida, tem muita coisa envolvida, né, Theo? Isso, Reinaldo. E vocês aí, né, do Grêmio União, como estão envolvidos com desenvolvimento infantil, né? é, Muitas das vezes, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente está olhando dentro da quadra, mas a gente não vê o que acontece fora, né? E uma das coisas que nos preocupa muito é o comportamento dos pais, né? E os pais muitas das vezes não dão bons exemplos, né? E é a questão do jogo, né? O jogo tem aquela emoção, tem aquela euforia, você vê o seu filho competindo, e aí você tem todo aquele êxtase, né? Parece que você está dentro da quadra, né? E quando as coisas não acontecem da forma que você imagina, né? Você enquanto pai, mãe, e aí você quer descontar no time adversário, no pai adversário, na invadir a quadra, juiz, né? E isso de fato atrapalha o desenvolvimento, né? E às vezes também tem aquela questão, né? Que não é uma questão que a gente vê um conflito, mas aí, meu filho não está jogando, por que, que não está jogando, né? E aquele questionamento, às vezes briga com o professor, tira o filho do time, né? E o filho gosta de estar no time, e aí a gente tem todas essas questões, né? E pensar o esporte fora da quadra, né? Pensar a relação que existe entre pai, professor, clube, né? É bem interessante, né? Mas é uma relação conflituosa, né? Às vezes tem, em muitos casos, eu acho que os pais têm vontade que o filho seja jogador de futebol, mais vontade do que o próprio filho, né? Porque às vezes a criança está ali, está curtindo aquele momento, e isso vai despertando, né, ao longo dos anos. E o pai já visualiza algo lá na frente, né? Já quer tratar o filho como realmente uma grande joia, né? Que o esporte pode ganhar. Então pode ter esse conflito. E o Grêmio União tem até psicólogo, enfim, né? Os meninos que são os treinadores conversam bastante com os pais que eles têm que entender também, né, a limitação dos meninos, tem que priorizar o estudo, que é mais importante de tudo isso, né, Théo? E o fato é, né, Reinaldo, você bem disse, né, o esporte ele mudou, né? Antes a criança era mais sozinha, né? Brincava nas várzeas, né? E isso mudou, né? Hoje o esporte está cada vez mais os clubes, né? Como o Grêmio União, eles desenvolvem o esporte, né? E aí, nesse desenvolvimento do esporte, o Grêmio União não é desse formato, mas normalmente o associado que tem espaço não tem mais, né? Não tem mais
outros espaços dentro das cidades, né? E aí fica muito restrito ao clube. E aí, ao clube, a gente sabe que o menino tem que ser associado, é para uma classe específica, né? Uma classe econômica específica. E quando a gente abre, né? Abre essas portas, a gente abre as possibilidades da pessoa ter o direito à prática esportiva, ter o direito ao lazer, né? E aí a gente, muitas das vezes, a gente confunde, né, esse limite. E aí a gente coloca o filho num espaço esportivo achando que é um investimento, né? Um investimento para que ele, no futuro, se torne um esportista profissional. E quando a gente fala de futebol, futsal, a gente já imagina o nosso filho num clube grande, indo para a Europa, e isso mobiliza uma família, às vezes, né? E mobiliza uma família e pressiona a criança a se tornar um profissional, porque tem que cuidar da família, né? E isso, de fato, a gente tem que ter um trabalho psicológico, porque é uma minoria da minoria que atinge o alto nível, né? E o Neymar é um só, né? E igual o Neymar no Brasil, a gente vê que são poucas, né? E a gente tem um universo no futebol brasileiro, né? Tem um dado da CBF que diz que 84% dos jogadores profissionais de futebol ganham entre 1 e 2 salários mínimos, né? Esse sonho de atingir um alto salário é para poucos, de fato, né? E o esporte ele tem que ser pensado para a criança como uma prática esportiva para desenvolver aspectos motores, aspectos humanos, né? Valores, isso daí que a gente tem que pensar num primeiro momento. É lógico que é bem legal, né? A gente ter atletas de pinda na seleção brasileira, como foi o caso do Luiz Gustavo, né? Isso. É bem interessante, mas a história do Luiz Gustavo explica muito bem isso, né? Porque ele começou e ninguém conhecia, daqui a pouco foi aparecendo, e quando a gente viu, olha, tem um cara de pinda no Brasil, né? E o caso do Everson, né? O goleiro. Everson, do Atlético Mineiro, Já é começou no Grêmio União. Isso, já é uma outra característica, né? Começou numa escolinha, e aí a gente já conhecia ele, olha, tem um goleiro bom lá em Pinda, que sabe jogar com o pé, não sei o quê. Daí ele foi para o Ceará, daí chegou na seleção brasileira, está muito bem hoje, mas são caminhos diferentes, né? E que muitas das vezes a gente tem que deixar a criança desenvolver, né? Não ficar nessa coisa de pressão. E o que você falou, né? A prioridade nesse momento é a educação. O cara tem que estudar no primeiro momento e jogar e atingir esse nível de prazer, né? Porque não adianta nada a criança. Eu escutei uma frase uma vez, Reinaldo, que eu fiquei na minha cabeça, né? Não adianta nada a criança ser campeã no sub-8, campeã no sub-9, campeã no sub-11, campeã no sub-15, mas chega no 16 e ela não quer mais jogar bola. E aí a gente perdeu muitas das vezes um talento, né? E um fruto aí e uma pessoa que poderia ser apaixonada pelo esporte que não gosta mais de. E aí a gente perde toda uma cadeia, né? A gente perde um cara que poderia gostar do esporte, poderia praticar e melhorar a sua saúde, poderia ter um lazer a partir do esporte. E a gente perde todo não só uma possibilidade de um jogador ser profissional, a gente perde muita coisa, né? Perde muita coisa não incentivando as pessoas ao esporte. Na semana passada, até se as pessoas tiverem curiosidade, né? Foi na terça-feira da semana passada, se eu não estou enganado, nós conversamos na quinta-feira passada. Então, se alguém quiser olhar aí, voltar um pouquinho nos vídeos do nosso Facebook, vai ver a entrevista que nós fizemos com 2 jogadores do Sub-9 do Grêmio União e os 2 pais, né? E realmente a prioridade é o estudo, eles acompanham, eles viajam, eles estão juntos, quer dizer, eles estão acompanhando de fato esse início de carreira dos meninos, né? É só voltar alguns vídeos atrás aí, foi na quinta-feira da última semana, tem muitas visualizações, você vai identificar, né? Quem está nos acompanhando vai poder ver essa entrevista com os 2 meninos, que é muito legal. Você falou que 84%, mais ou menos, dos jogadores ganham muito pouco. E nós temos a questão do calendário também, né, Theo? Tem jogador que consegue o contrato aí no máximo de 3 meses, acaba, depois não tem competição mais para ele, quer dizer, fica difícil, né? Como é que o cara vai levar uma vida no futebol tendo a garantia de jogar apenas 3 meses no ano? Muito difícil, né? E muitos têm outra profissão, né? E aquela coisa, a gente vê muito jogador vendendo produtos, né?
jogador que vende chuteira, jogador eu lembro do meu irmão foi jogador do Taubaté, né? E eu lembro que a minha mãe fazia marmitas, né? E aí ele trabalhava para minha mãe, né? Ele treinava nos 2 períodos, chegava na hora do intervalo dele, na hora do almoço, almoçava rapidinho e ia fazer entrega de marmitas, né? E o meu irmão jogou no Ceará, passou muita dificuldade no Ceará, né? E chegou o momento que ele falou: olha, não dá mais, né? Não dá mais, esse sonho é muito legal e não dá mais. Hoje, meu irmão, né? Ele já tem 50 já, mas tem artrose no joelho por conta de 2 operações, né? E teve várias dificuldades dentro do esporte, né? E hoje está diferente, né, Reinaldo? Mas é o que você falou: os contratos são curtos, ou a remuneração não é boa, e o cara tem que ter outras possibilidades, né? E o esporte está cada vez mais caro, né? Para você se manter dentro do esporte, você tem que ter um investimento numa academia, né? Você tem que ter a preparação física, você tem que ter uma preparação psicológica. Quando a gente olha na televisão, né, esses clubes de futebol com calendário cheio, mas a maioria dos clubes, né, como clubes da Série A2, clubes que a gente tem aqui da Bezinha, eles têm um calendário de 3, 4 meses apenas. E depois não tem mais atividade. Daí o cara vai para o amador, né? Vai jogar amador. Hoje tem a flexibilidade do cara. Antes não podia, né? Porque o cara era profissional, tinha que reverter para jogar amador. Hoje não tem muito disso, porque o amador é quase um semi-profissional também, né? Os caras ganham remuneração, os caras têm todo um movimento. E futsal, né? Futsal é ainda mais. A gente não tem muita informação, mas é ainda mais complexo, né? Porque aqui a gente tem clubes, né, na região, mas é o que você falou, disputam uma ou outra competição, e aí os treinos, eu já vi treinos do futsal depois das 10, porque o cara saía da faculdade e ia treinar, né? E aí ele treinava, comprometia todo um processo de sono, né? Porque ele trabalhava no outro dia, e aí se mantendo, né, dentro do esporte porque gosta de fato, né? Mas essa atividade profissional ela tem que ser mais organizada, né? E tem que ter uma gestão esportiva mais profissional, né? E a gente está falando da categoria de base, né? Me lembrei agora que a Federação Paulista de Futebol confirmou a Copa São Paulo, né? Que volta agora em janeiro, a partir do dia 2. Tem São José dos Campos, Taubaté como cidades sede aqui na nossa região. Guará também. Guará também, ó, 3 cidades. Quer dizer, então, e é importante voltar essa competição, né? Porque revela grandes jogadores e dá oportunidade para quem está distante, né, do eixo Rio-São Paulo, por exemplo, né? Vamos incluir aí Minas Gerais, né? Até porque o Atlético deve ser campeão brasileiro, o sul do país, mas equipes que a gente pouco tem informação e elas trazem jogadores, né? Eu acho que é um intercâmbio bacana para começar bem o ano, né, Theo? É uma competição muito especial, né? Você vê ali garotos, né, sonhadores, né? E a gente vê a disparidade do futebol brasileiro, né? Você tem desde de um grande clube até um clube que a gente sabe que não tem condições, né? Clube de futebol de estados que não tem o futebol bem desenvolvido e economicamente forte, né? Porque hoje a economia dentro do esporte ela é algo que fundamental para o desenvolvimento das atividades. E aí você observa lá clubes, né, e de jogadores que têm histórias muito interessantes, né? E dentro desse universo da Copa São Paulo, é isso que me seduz, viu? São as histórias dos meninos, né? As histórias que eles têm para jogar futebol, para estar dentro do esporte, a paixão, né? E você vê muito disso, né? Embora você tenha jogadores que já estão, entre aspas, né? Com uma remuneração muito bacana, né? Que ganha muito melhor que um professor, por exemplo, né? Pensando nesse universo aí de relação profissional e de remuneração, mas aí você tem meninos que não ganham, né? Que são de fato amadores, que jogam pela paixão, pelo amor, e isso é muito legal dentro da Copa São Paulo, né?
E começo do ano é sempre o momento da gente botar a cabeça para pensar, né, para fazer essas reflexões, e é uma competição interessante a Copa de São Paulo, né? Sim, e a gente vê aí várias matérias, né, que as TVs especializadas em esporte fazem com os meninos vindo de ônibus, desde o norte para São Paulo, e eles chegam aqui numa felicidade, rapaz. Parece, nossa, poxa, que sacrifício, mas dentro deles, né, há uma felicidade, há uma esperança, né, de dar certo e conseguir um grande contrato futuramente. A Copinha é bem legal. Falar de um outro lado, Hotel, o lado da torcida, uma coisa que nos preocupa muito. Agora o torcedor voltando ao estádio, mas a gente tem vários tipos de torcedores, né? Tem aquele que compra o ingresso, vai com a família, torce bastante pelo clube, compra a camisa, enfim. Tem aquele que vai para arrumar confusão, tem as organizadas, tem aquele que fica irritado, invade centro de treinamento, quer pegar o jogador na saída do aeroporto. Queria que você falasse um pouquinho a sua visão sobre a questão de torcida, se você também já estudou, já analisou esse tipo de comportamento. O meu irmão que eu falei para você, que ele é jogador, é um cara interessante para você trazer, porque ele tem estudos específicos sobre as torcidas organizadas. Em Bom, 97 ele começou a estudar, né, esse fenômeno que são as torcidas organizadas, é um cara bem bacana. E depois ele estudou juventude no esporte, né? E são o mestrado e doutorado dele. E eu gosto muito desse tema, fiz projetos sobre o tema, né? E é o que você falou mesmo, né? Você tem vários tipos de torcedores. E hoje, né? Hoje a gente tem entre aspas, um tipo de torcedor dentro do estádio, né? Que é o torcedor que tem dinheiro, né? Porque antes, quando a gente via na geral, né? Aquele retrato da geral do Maracanã que tinha diversos perfis de pessoas, hoje a gente não vê mais, né? Hoje a gente vê um tipo de pessoa dentro do estádio, né? O rico. E aí, por exemplo, um ingresso de Libertadores, por exemplo, que nem acontece mais o jogo lá e cá, né? Que a gente vai ter o jogo único, e tem todo um processo de viagem, todo um processo de hospedagem, todo um processo. E aí é um custo muito alto. É, é, é interessante pensar essa questão, né, esse fenômeno, e que, por exemplo, né, com a volta, com o retorno, a gente viu pessoas que respeitavam as regras, pessoas que não respeitavam, né, a violência, ela é abominável em qualquer nível, né, eu de fato, eu abomino qualquer manifestação de violência, e quando as coisas saem do controle, né, a gente está muito nessa vida. E o esporte se tornou dessa forma, né? A gente só prioriza a vitória. A gente não vai lá para assistir um espetáculo como as pessoas queriam que fosse, né? Vai assistir o espetáculo de forma pacífica, sentada. O torcedor de futebol ele quer participar do jogo, ele é um participante do jogo, né? Tanto é que as pessoas falam, a torcida, não sei o que, mostra, tem câmera na torcida, ele é um elemento do jogo. E só que quando foge do controle algumas questões, a gente se extrapola com violência, né? E aí, Reinaldo, eu vou numa contramão, né? A violência não é do esporte, ela é reflexo de uma sociedade. Enquanto a gente não mudar essa sociedade, né, fazer a sociedade de uma forma diferente, menos violenta, a gente vai ver essas manifestações em todos os locais, né? No esporte, no trânsito, no shopping center, na escola, né? A violência ela vai ser ela é da sociedade, né? E a gente tem que é o que você está fazendo, né? A gente tem que conversar sobre, né? Dialogar sobre e buscar saídas, né? Buscar caminhos, né? sim. Um último assunto, só para a gente caminhar para o nosso encerramento aqui. Recentemente você participou de um seminário sobre negros no esporte. Queria que você fizesse uma reflexão sobre isso, tocasse um pouco nesse assunto, né? Que é muito importante. A gente sabe que são muitos negros que têm a possibilidade de praticar o esporte, que são feras que a gente adora, tal, mas em contrapartida vocês acabam enfrentando muitos problemas. Queria que você fizesse uma reflexão sobre esse seminário, o que é que vocês discutiram? Né, a gente, quando lembra de um negro no esporte, a gente logo lembra do Pelé, né? E eu, especialmente, né? Eu me lembro, sempre quando eu vou falar de negro, eu me lembro do João do Pulo, né? E João do
pulo, né, para mim, ele é uma referência dentro do esporte, não é de hoje, né? Ele sempre eu tive o João do Pulo como um dos meus grandes ídolos esportivos, né? E é uma pena, né? A nossa estátua não está lá de volta, né? Isso é uma pena. E o João do Pulo, né? Ele teve feitos gigantescos dentro do esporte, mas ele terminou a vida dele de uma forma triste, né? De uma forma solitária, de uma forma economicamente ele não estava bem, né? Estava sofrendo problemas com alcoolismo, enfim, né? Mas quando a gente discute toda essa questão, né? A gente discute também, né, por exemplo, o crescimento do número de racismo que a gente vem observando desde 2014, né? Inúmeros casos. Começou lá começou ganhando visibilidade com grafite, aí depois veio casos, né? Arouca, Aranha, Márcio Chagas, e aí a gente fechou 2020 com o retorno do futebol do caso Marinho, né? Que o Marinho foi xingado por um radialista, né? E sofreu muito o Marinho. E depois teve o caso Neymar, que lá na Europa, e a Europa a gente sabe que o leste europeu é um dos espaços que mais discriminam as pessoas de cor negra, né? E aí a gente observa um crescimento. Mas aí a gente tem, para o outro lado, né, pessoas que têm esse lado ativista, como o caso do Lewis Hamilton, né, que toca na ferida, que traz o debate à tona, que fala que, olha, existe racismo e vamos combater esse racismo. E o racismo, ele não é uma questão do negro, ela é questão de toda a sociedade, mas tem que partir do negro. Se o negro não tomar conta disso e partir a discussão, o diálogo por ele, ninguém mais vai tomar, né? E eu acho que quando a gente fala disso, a gente chega a incomodar, né? As pessoas, por que você não fala da consciência humana, né? Aí, recentemente, eu escutei uma coisa, né? E ficou na minha cabeça também, enquanto a gente não tiver uma raça, né, uma raça humana que não vai maltratar o negro, a gente não vai falar da raça humana, né? O negro foi um cara, foi uma população escravizada, enfim, né? Sofreu uma série de questões ao longo da nossa constituição de civilização, né, brasileira, e a gente tem que reparar, né, esses danos que aconteceram para o nosso povo. Bom, a gente, olha, já estou deixando aqui um convite, né, para o Theo voltar em outras oportunidades para a gente conversar sobre mais assuntos, né? Porque falar de esporte, principalmente fora das quatro linhas, tem muita coisa, né? Até a questão de marketing esportivo, tem o direito, enfim, é muita coisa, né? É apaixonante em várias modalidades. Se a gente começar a falar aqui do esporte de uma maneira geral, a gente vai ficar até amanhã cedo. Não vai dar tempo. Theo, muito obrigado. A gente vai ter outros encontros aqui. Já aceitei teu convite para outros encontros aí com vocês também, com a tua equipe, tá? A gente vai debater bastante o esporte, principalmente aqui na nossa região. Muito obrigado por ter participado com a gente, viu? Um ótimo dia para você. Reinaldo, eu que agradeço, né, cara? É muito bom conversar com você. Obrigado, viu?